Gente, é bom demais estar aqui. Qualquer outro lugar do mundo que eu estou, eu fui enviado, mas quando eu estou aqui, eu estou em casa. E é uma alegria para mim poder compartilhar da palavra de Deus com vocês hoje à noite. E eu preciso confessar que eu estou me sentindo levemente tipo psicopata hoje à noite. Assim. Porque tem uma parada no ar muito sinistra. Eu não sei se mais alguém está sentindo. Que tem uma parada muito sinistra no ar, do jeito bom, assim, o sinistro, o massa, assim. Mas eu sinto que Deus quer fazer algo especial aqui hoje à noite. Eu sinto que Ele quer bagunçar um pouquinho os nossos cabelos. E vai ser bom demais. Eu sinto que existem fortalezas das trevas que foram construídas nas nossas mentes que vão cair hoje à noite. Tipo Mordor, assim, caindo, desfarelando, assim. Vai ser bom demais. Amém? Vocês estão comigo? Então, eu quero só te lançar um desafio. Cara, porque onde a palavra de Deus ela é anunciada, existe transformação. A palavra de Deus ela é afiada, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo por não se expor à palavra, que nem uma criança, que nem um pequenino, a quem realmente pertence o reino. Porque quem é faminto pelo Senhor, ele recebe até na ministração do ministério infantil. Ele chega lá e na versão mais simples que falam do que Jesus fez na cruz, as crianças estão dançando e o cara está lá no canto, Jesus! Então eu quero te desafiar a ser um fominho hoje à noite, amém? Independente de quem traz o pão, onde a palavra é anunciada existe transformação. E eu ouvi dizer com o Rafa que vocês estão numa série do Sermão do Monte, então eu não queria chegar e falar um bagulho completamente diferente. O Rafa me deu umas opções aí do que eu podia falar para continuar hoje à noite. Eu queria falar sobre luz do mundo, o fato de que nós somos a luz do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, luz do mundo. E eu queria ler com você as doces palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, de Mateus 5, do versículo 14 ao 16. O Senhor Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Deu uma travada aí, mas que está nos céus. É isso aí. Acho que Jesus disse tudo. Então a gente se vê na próxima, pessoal. Deus abençoe. Mas eu amo essa passagem aqui, porque realmente Jesus quebrou tudo. E quando ele faz essa afirmação sobre quem nós somos, em primeiro lugar, eu sou fã do Sermão do Monte. Demais. Porque pensa... Sabe aquela conferência que você vai, tem 3 dias e tem um monte de preletor massa e todo mundo acaba com você e você volta para casa e parece que um caminhão te atropelou, mas você está tão pleno, convicto, com certeza de quem você é, porque você ouviu verdades ao seu respeito. Eu fico imaginando o que foi esse Sermão do Monte, cara. Tipo assim, eu já fui em conferência muito top e já escutei preletor muito top, mas, cara, quando bate a fome... Eu tô tipo, mano, eu vou dar uma passada lá no café, eu já volto, tá ligado? Mas você pensa, a galera não queria ir embora para comer. Aí que você sabe que o bagulho tava sinistro. A galera não tá nem interessada em comida. Mas, de algumas coisas que o Senhor diz no Sermão do Monte, essa para mim é uma das que mais mexe comigo, porque eu acredito que tem muito sobre a nossa identidade aqui nessa afirmação de que nós somos a luz do mundo. E eu quero me concentrar em 3 coisinhas, 3 pontos sobre sermos a luz do mundo, hoje à noite. E o primeiro deles é que nós somos luz. Olha para a pessoa do seu lado e diz, somos luz. Em João 8, no versículo 12, a palavra de Deus diz, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu acho interessante que a Bíblia estabelece um panorama em Efésios 5. A Bíblia diz que uma vez nós estávamos nas trevas. Ah, que bom te ver. Com saudade de ouvir a bancada ali dos amigos que cresceram comigo em Curitiba, agora eu estou com o coração mole. Um salve para o Bruno também, porque ele pediu. Eu não sei onde você está. Ele pediu de zoeira, mas agora eu constrangi ele. Efésios 5. Nós uma vez estávamos nas trevas, mas agora nós fomos inseridos numa família de luz. Efésios 5, no versículo 8, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Existe um panorama, um contraste, uma linha aqui desenhada. Uma vez nós estávamos nas trevas, mas glória a Deus nós não estamos mais.
Agora nós estamos na luz, nós fazemos parte de uma família de luz, e isso nos chama para viver uma vida que é diferente, amém? Isso nos chama a um novo momento, quer dizer que os velhos padrões, os padrões das trevas, eles já não cabem mais, porque agora em Cristo tudo se fez novo, e nós somos parte de uma família de luz, amém? Amém? Nós fazemos parte de uma família de luz. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 5 ao 7, essa é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não temos mais parte com as trevas, fazemos parte de uma família de luz. E Deus é luz e nele não há trevas algumas, quer dizer, seja lá o que for que está na minha vida, que cabe mais no padrão antigo das trevas do que no novo padrão de luz, não tem parte com Deus. E isso nos mostra que a nossa conversão ela é algo que é completamente radical. Jesus nos ensina que quando nós nascemos de novo, isso é uma decisão, né, que nos conduz a um novo nascimento no nosso espírito. E é um projeto maravilhoso que ele decidiu fazer por parcelas. Porque uma vez que nós nascemos de novo, agora tudo é novo, tudo é diferente, mas o nosso corpo, a nossa carne que comporta esse novo ser ainda é antigo. Gálatas 5,17 mostra que existe agora uma guerra que acontece. Fala que o meu corpo, a minha carne, milita contra o espírito o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Que naturezas? O meu espírito. Eu sou da família da luz, completamente filho da luz. Mas o meu corpo ainda precisa de um solo de trombeta de Jesus para ser ressuscitado, glorificado e ter parte completamente dessa família de luz, o que é algo muito desejado. É motivo de grande esperança, mas até então, obviamente nós não fomos desamparados e não é impossível que a gente caminhe na luz, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. Mas por que eu digo isso? Por que eu trago esse contraste, esse conflito de natureza? Porque é importante que a gente se lembre disso. Por quê? Porque às vezes caminhar na luz é meio desencorajador, é desafiador. Porque por mais que seja a nossa nova natureza, a gente ainda está em conflito com uma velha natureza. Então, em Romanos 7, Paulo diz, parece que as coisas boas que eu quero fazer, o caminhar da luz, eu tenho dificuldade de fazer. Mas parece que as coisas ruins que eu não quero fazer, o caminhar das trevas, eu tenho dificuldade de não fazer. Mas glória a Deus, Jesus nos livra desse rolê. Amém? Mas por que eu digo isso? Nós precisamos ter esse panorama. Porque senão, nós seremos desencorajados. Olha só que interessante, eu amo a passagem que a gente leu de Efésios 5,8. Ela diz que agora nós somos filhos da luz. E ande, portanto, na luz. Peraí, eu sou um filho da luz, mas tem um lembrete, você tem que andar na luz. Você é um filho da luz, você recebeu isso de graça. Foi uma reforma que aconteceu dentro do seu ser, eba. Mas agora, para você caminhar dessa maneira, você vai precisar tomar uma decisão e travar uma guerra contra a sua própria carne e tudo que pertence às trevas, porque Deus é luz e nele não há trevas alguma. Mas não é para eu acordar desencorajado, pensando, cara, hoje é outro dia de batalha. É para a gente acordar com sangue nos olhos, velho. Ah, no mundo eu vou ter aflições, que bom que Jesus me deixou avisado, porque é uma aflição atrás da outra, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, cara, a gente precisa ter sangue nos olhos e caminhar na luz. Você foi feito um filho da luz, agora ande na luz. Nós temos esse chamado, então a gente precisa se lembrar, porque por mais que nós recebemos essa natureza, pela graça, a gente vai exercer essa natureza por força, por determinação, por decidir não me amoldar aos padrões desse mundo, o antigo padrão das trevas, mas ser transformado pela renovação da mente, de acordo com o padrão de luz. Amém? Amém? Faz sentido até aqui? Se nós andamos com Jesus, nós não andamos nas trevas, nós andamos na luz. Quem anda com Jesus, anda na luz. E sabe o que é irado? Que na luz não tem espaço para incerteza. Na luz tudo é claro. Nosso Senhor não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza. Amém? Amém? Quer dizer que você não precisa ficar vivendo cheio de dúvida no seu coração. Ficar vivendo cheio de incerteza. Será que é para eu fazer isso? Será que é para eu fazer isso? Eu não sei. Cara, quem caminha na luz não anda nas sombras, nas trevas.
E se você não está nas trevas, você está andando na luz. A luz é onde tem certeza, clareza. E às vezes eu acho que falta um pouquinho de fé no nosso coração, de que nós servimos a um Deus vivo, que não é mudo, como os ídolos que nós construímos. Ele é um Deus vivo que fala conosco. Amém? Na luz não tem medo. Quantos aqui lembram daquela transição que você passa na vida? Onde você está começando a deixar de ter medo do escuro. Aí você vai apagar a luz, tipo, que você precisa dormir, tá ligado? Mas você vai apagar a luz da sala e você vai para o seu quarto. Só que a luz do corredor, ela já está apagada. Então você vem na coragem, porque você sabe que você cresceu, você não tem mais medo, você apaga a luz. Aí você sai andando devagar. Aí você pensa, eu não tenho medo. Só que daí você começa a imaginar uma parada correndo atrás de você no escuro, tá ligado? Eu não tenho... Eu lembro que eu passava apagando as luzes de casa, correndo, e ia pro quarto. Na adrenalina, tá ligado? Mas na luz não tem espaço para isso. Na luz não tem medo. Sabe por quê? Porque tudo é visível na luz. Amados, sabe o que é uma parada que é muito consoladora? Ela é bizonhamente simples, mas transformadora. Nós servimos ao Deus da verdade. Nós aprendemos através de sua palavra que é a verdade, que a palavra é a verdade. Amém? E sabe o que é demais sobre a verdade? A verdade, ela é. É bizonho, é simples, mas pensa nisso, a verdade, ela é. E sabe o que é demais sobre o que é? E o que é, expõe o que não é. Então, no mundo onde tem tanta dúvida, hoje você não sabe nem se você confia na rede de notícias que você escuta, porque você vê duas diferentes já no começo do dia, e aí a sua tia te diz uma coisa no grupo do WhatsApp da família, mas o seu amigo está te dizendo outra coisa, e às vezes a gente não sabe em quem confiar. Mas na palavra de Deus nós podemos confiar. E a verdade, o que é, expõe o que não é. Então nós podemos começar a partir do firme fundamento que nós temos na palavra de Deus. Porque o melhor jeito de evidenciar uma torre torta é construir uma torre reta. Então se a gente olha para a verdade de quem Deus é, a sua palavra, de repente as torres tortas das nossas vidas começam a ser denunciadas. Eu posso escutar um amém? Será que alguém aqui está empolgado, como eu estou empolgado de ouvir o que nós estamos ouvindo? A verdade denuncia o que não é. Jesus é a verdade, cara. Ele é a luz, ele é a luz dos homens. Então, se você quer entrar em crise, aleluia, e começar a identificar as torres tortas da sua vida, começa a gastar tempo na luz. E de repente a luz começa a expor as imperfeições. Sabe aquele amigo? Sabe aquela pessoa que é linda no escuro? Que quando a luz acende, as imperfeições são reveladas. Cara, a luz nos denuncia. A luz nos expõe. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de sermos transformados segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente trabalhasse e entendesse é que nós somos luz, pertencemos na luz, e a luz vai ter todas essas paradas que estão extraordinárias. Outra natureza, outro aspecto de quem pertence à família de luz é o seguinte: na luz as coisas são claras, e onde tem clareza, você tem sobriedade. E sobriedade é uma parada importante, sabe por quê? Quando está tudo aceso, você não consegue... Vamos voltar para os exemplos de criança. Quando você está lá no escuro, isso acontece na verdade até hoje, vamos ser sinceros. Você está lá dormindo, aí você acorda no meio da noite, você dá uma olhada para o lado, e sabe aquela jaqueta que você deixou pendurada na sua cadeira? E quando a luz está acesa, uma jaqueta na cadeira não é ameaçador, mas no meio da noite, quando você acorda confuso, desorientado. Cara, eu sou uma pessoa que acorda muito confusa e muito desorientada. Quando você acorda desse jeito de noite, a blusa que você deixou na cadeira, às vezes parece um gnomo com uma foice, que veio ceifar a sua alma no meio da madrugada. Mas na luz é só uma jaqueta na cadeira. Então, como na luz tem clareza, você não consegue ficar imaginando um monte de bobagem. Existe sobriedade na luz. Sobriedade. E eu acho interessante, porque a Bíblia nos chama, como filhos da luz, a caminhar em sobriedade. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,5 diz: porque todos vocês são filhos da luz e do dia.
Não pertencemos à escuridão e à noite, portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. 2 Timóteo 4, deixa eu abrir esse texto rapidinho, do versículo 1 ao 5. Nós temos aqui Paulo concluindo a sua carreira, passando o bastão para Timóteo, ele solta essa bomba, que toda vez que eu leio, eu sou atropelado por um caminhão absurdo. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Tem umas paradas lendo na Bíblia que arrepia demais, tá ligado? Julgar os vivos e os mortos. Jesus, o primogênito dos mortos. O cabelo branco, olho de fogo. A espada que sai da sua boca. Eu falei que eu estava me sentindo meio psicopata hoje. Eu vou voar no pescoço de alguém daqui a pouco. Que um dia julgará os vivos e os mortos. Quando vier para estabelecer o seu reino, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Duas coisas que andam de mãos dadas. Eu não posso voar no pescoço de ninguém hoje à noite. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Isso aqui deve falar de um outro tempo, né? Não tem nada a ver com o dia de hoje. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Sobriedade. Em 2 Timóteo 2, no versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Ele precisa estar em... Alguém ouviu? Ele precisa estar em sobriedade. O que quer dizer isso? Os filhos da luz, eles enxergam para as coisas com clareza. Então eles não têm a necessidade de se embriagar com anestesiantes que os impedem de olhar para a verdade sobre o mundo nua e crua, que é assustador. Que nós vivemos num tempo que está sensível, porque o relógio está rolando e a corrida está acontecendo, e tem gente que está vivendo completamente distraída da verdadeira realidade espiritual, mas os filhos da luz, eles vivem em sobriedade. Os filhos da luz, eles vivem em sobriedade. Então nós, como soldados que fomos alistados, a gente precisa entender que a gente está na luz e a gente não pode se deixar levar pelas distrações, pela paixão pelas riquezas. Porque crente é super místico quando acha que é uma ave de rapina vindo para roubar a sementinha do reino do coração dele. Ele está lá, ele vê a ave de rapina, é o capeta, é o Satanás, ele já está voadora, não sai de ré, Satanás. Mas as distrações e as paixões pelas riquezas que nós aprendemos com Jesus, que tem o mesmo poder de matar e sufocar a semente do reino, às vezes nós não somos tão sagazes em resistir. Em Mateus 16, 23, nós aprendemos isso. Jesus conta a parábola de um semeador que saiu para semear. E ele dá vários exemplos de coisas que vêm e sufocam o coração do reino, dentre elas. As distrações e as paixões pela riqueza. O que quer dizer isso? Amados, eu e você, num tempo tão necessário, nós não podemos nos deixar levar pela embriaguez, seja lá com o que for. A gente não pode se deixar esquecer do momento em que nós estamos vivendo e como cada dia conta, porque eu e você vivemos na luz, amém? Amém? A gente começa a ficar menos empolgado quando dói, né? O que me leva para o próximo ponto. Justamente por isso, nós não podemos nos esconder. O que é o meu segundo ponto? Diz para a pessoa que está do seu lado, não se esconde. Uma luz não se esconde. O que você faz com uma lâmpada que não funciona mais na sua casa? Ai, meu Deus. Mateus 28, no versículo 18, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada.
A maior carteirada cósmica. Eu acho que não consigo pregar uma palavra sem falar desse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês, até os fins dos tempos. Sabe o que é demais, Rafa? Porque nós já temos uma grande comissão debaixo da maior carteirada cósmica de Jesus Cristo, que já me diz o que eu preciso fazer. E aí, o jovem hoje está lá com crise de chamado. O que será que Deus quer que eu faça? Eu sei o que Ele quer que você faça, discípulos. Porque Ele já falou. A gente gasta tempo demais preocupado com o que a gente pode fazer e não gasta tempo suficiente preocupado com o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer, Jesus já falou. Agora, com muito amor, permita-me bagunçar o seu cabelo um pouquinho. Cara, é verdade, Deus tem um chamado individual para a sua vida, mas o chamado individual que Deus tem para a sua vida jamais vai ser contrário à ordem e o mandamento que Ele estabeleceu sobre a sua igreja. Porque uma vez que você diz sim para Jesus e você está debaixo do senhorio dele, quando você entende que não é mais você que manda na sua própria vida. É uma jornada que começa com eu negar a mim mesmo e tomar uma cruz. É pancada. Não pode amar mãe, pai, mozão, ninguém mais do que Jesus. E aí, se eu fizer isso, eu não sou digno dele. É uma pancada, é sobre os meus amores. Mas uma vez que Jesus é meu Senhor, eu preciso obedecer o que Ele diz, porque senão Ele não é meu Senhor. A obediência, na verdade, é o que risca aquela linha no chão que divide os fãs de Jesus e os amigos dele. Porque em João 14, 21, ele diz, esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu falo. A linguagem de amor de Jesus é obediência. Ele diz, ai daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo. Então, ai de mim e você, se a gente cai nesse lugar onde a gente vira os caras que chamam Jesus de Senhor, mas não estamos preocupados em fazer o que Ele diz. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos ser uma luz inútil lá fora, debaixo de uma cesta que ninguém vê, que ninguém enxerga. Porque nós fomos comissionados por Jesus para ir lá para fora, nesse mundo, e brilhar a sua luz para que os povos da terra possam vir a conhecê-lo. Nós não podemos esconder, nós somos todos chamados para isso, e nós precisamos ter sobriedade, acordar entendendo que eu posso ser um arquiteto, mas esse é somente o onde eu vou fazer, o que Jesus já me chamou para fazer. Discípulos. E sabe o que é incrível? A grande comissão, ela tem estágios, não é uma parada que eu faço uma vez. Hoje nós vamos obedecer à grande comissão. Não, é uma parada que leva a vida inteira. Olha os estágios disso. Ir e fazer discípulos. Batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensiná-los a guardar as ordenanças de Jesus. A grande comissão, ela tem estágios e ela dura a vida inteira para obedecer e a vida inteira para ela acontecer na sua própria vida. Então, é um lifestyle, gente. É um estilo de vida. Uma vez que eu disse sim para Jesus, a minha vida está debaixo de um novo cabresto, de um novo senhorio. Eu sou como um escravo e essa missão precisa ser a minha prioridade se eu estou sóbrio. Eu preciso entender, o meu chamado individual é apenas o onde eu vou fazer o que Jesus já me chamou para fazer. Agora, olha só que incrível, nós somos um corpo. E um pé não é igual a uma mão, amém? Seria muito estranho se fosse. Eu estou imaginando agora, seria muito estranho se fosse. Mas cada um de nós temos funções diferentes e Jesus é um gênio por organizar o seu corpo, a sua igreja dessa maneira. Olha só o que Efésios 4, do versículo 11 ao 12 diz. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo, repete comigo, preparar. Para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Agora o negócio vai ficar sério. Olha só que extraordinário, valeu, Rafa. Você pegou todos esses 5 ministérios introduzidos aqui, tem uma só função. Qual a função? Preparar o corpo de Cristo para a sua boa obra. Obra, gente, obra. Para a sua boa, quer dizer, o pastor, ele não tem só o chamado de pastorear. Qual que é o chamado dele, de acordo com a palavra de Deus? É te edificar, te preparar para fazer o quê? O que o pastor sabe fazer? Pastorear. Então ele não só pastoreia, ele te ensina a pastorear. O evangelista, ele não só evangeliza, ele te ensina a evangelizar. Porque não importa qual é a graça desses ministérios que caiu sobre a sua vida, a gente vai fazer um pouquinho de tudo.
Porque um evangelista pode passar a vida evangelizando em vários lugares, só que ele não vai para o seu trabalho, ele não precisa, sabe por quê? Porque os seus colegas de trabalho, eles estão sentenciados a 50 horas por semana com você. Você é o evangelista. Então, os ministérios aqui, o que nós fazemos na igreja local, é para a gente se equipar, para a gente ir lá fora e poder brilhar a luz de Jesus lá fora, para que as pessoas possam vir ao Pai. Olha só que da hora, para ficar ainda mais prático. 1 Coríntios 12:2, assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro os mestres e em seguida, pega papel e caneta e anota, os que realizam milagres. Alguém aí está se sentindo cheio de fé? Alguém aí está se sentindo pronto para orar com os enfermos na rua? Os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda. Esse aqui é para você que não está com coragem de orar com o enfermo do outro lado da rua. Vê que você não tem desculpa. Eu conheci vários homens de Deus, mas poucos deles marcaram o meu coração como o cara que apareceu para me ajudar sozinho no dia que eu estava me mudando de apartamento. Peraí, vamos só pensar nisso um pouquinho. Uau! Eu posso cuidar do coração de alguém ajudando ele? Ajudando alguém a trocar um pneu na rua? Meu Deus! Os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração. Deus está vendo a galera do ADM na cadeira aí. E os que falam diversas línguas. Vamos viajar um pouquinho. Qual que é o intuito de você aprender a falar uma língua? Comunicação. Então vamos pensar um pouquinho. Talvez você não fala François, você não fala francês, você não fala alemão. Você não cresceu estudando no Erasto Gettner. Mas você gosta de futebol. Você gosta de videogame, de League of Legends. Então, quando você encontra alguém que gosta de futebol, você tem uma linguagem em comum. Não, por favor, vocês não estão me ouvindo. Vamos escutar a palavra de Deus como se a gente realmente gostasse dela e estivesse empolgado com ela. Quando você conhece alguém que tem gostos semelhantes a você, dons de línguas, comunicação, eu não estou falando, enfim, faz sentido para você? Dons de prestar ajuda. Cara, olha só que doideira, parece que a gente pode fazer de tudo um pouco para fazer o que realmente importa. Cara, a obra de Deus é uma parada conjunta. A igreja de Corinto estava lá, eu sou de Paulo, hashtag Team Paul, e o outro é do Apolo, hashtag Team Apollos. E eles estão lá brigando, eu sou de Paulo, de Apolo, daí Paulo vem, galera, vamos sossegar. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Peraí. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Uau! Essa conversinha nos mostra, você pegou, eu vi que você pegou. Nos mostra uma obra de Deus que não só tem espaço para funções diferentes, eu estou ficando empolgado, mas ela tem estágios diferentes. Meu irmão, tu não sabe plantar, tudo bem, rega. Tu não sabe regar, joga um estrume, manda um fermento. Vamos agilizar esse negócio na vida dos outros. Cara, vamos bater um papo reto. Tem com certeza alguém na sua célula que é um cara cheio de Deus. Ele tem o dom do evangelismo. Ele sai para evangelizar, ele fala com 16 pessoas. Eu falo com 2. Ele fala com 16, ele tem uma graça do evangelismo. Mas sabe o que é doido? No Life tem um cara que tem um dom que ele não tem. Ele tem o dom de ser o cara descolado na célula. Ele é muito legal. Ele atrai amigos que nenhum imã. E ele consegue chamar muito mais gente para a célula do que qualquer outra pessoa.
Tem gente que nunca viria para a igreja, mas o convite dele, ele tem o dom de ser legal, ele tem o dom de atrair pessoas. E aí ele leva a galera para a célula, ele leva a galera para a igreja. E com quem que eles trombam? Com o nosso irmão evangelista. E quando a gente faz gol, cara, o time inteiro celebra, a gente é o corpo. A gente está na mesma missão. A gente não é de time alcance ou outro time. A gente é do time Jesus. E quando o time marca gol, todo mundo celebra. A gente precisa se converter. Nós somos todos chamados para essa missão. Então, cara, a gente precisa acordar em sobriedade. A gente precisa acordar entendendo que a gente não pode se esconder, porque lâmpada que não brilha, a gente joga fora. E aí, você quer andar com Jesus ou não quer? Porque se você quer andar com Jesus, cara, a gente precisa viver em função da grande comissão. A gente precisa viver pronto para anunciar as boas novas do Evangelho. Porque a gente é muito bom de achar desculpa, mas não tem desculpa. Cara, você precisa entender que qualquer coisa que você faça, que colabore com a sementinha do reino de Deus no coração das pessoas, está valendo. E é para isso que nós estamos aqui. Cara, olha só que parada extraordinária. Talvez você não tenha 6 anos de teologia, você não foi para um seminário. Mas você conhece uma série de pessoas que trabalham com você que não tem teólogo do mundo que conseguiria expressar o amor de Jesus para essa pessoa tão bem como você, que passa horas da sua semana com ela. Por favor, isso não te empolga. Fala sério. Então, seja lá o que for que você tem feito, você precisa entender que você está fazendo isso para Jesus, que os dons ministeriais estão sobre a sua vida. Nós precisamos parar de fingir que os mandamentos de Jesus são chamados. Ah, que legal, você foi chamado para evangelizar. Não, Jesus mandou nós evangelizar, velho, pelo amor de Deus. Você não tem minha própria vida. Você tem medo de morrer. Jesus mandou. Eu vou ser bem sincero com você, papo reto. Eu tenho amigos que são desses evangelistas. Mano, eu saio com os caras. Eu fico constrangido, parece que não sou crente. Eles conseguem enxergar todo mundo que tem enfermidade para orar e eles fazem uma parada que é sinistra. E eu reconheço que eles têm uma graça, um dom sobre a vida deles, que eu não tenho sobre a minha. E eu não digo isso para tom de comparação. Porque eu encontrei algumas graças, alguns dons de Deus sobre a minha vida que talvez eles não tenham, mas não é uma competição, é um complemento. Agora, quando eu estou lá fora e eu pego um Uber para ir para o aeroporto, sabe o que eu faço no Uber? Eu evangelizo. Uau, Zé, mas você é um evangelista? Não, mas Jesus mandou nós evangelizar, eu vou fazer isso, velho. E eu aprendo com os meus amigos e eu me inspiro com eles para fazer o mesmo. Quer dizer, eu já fui pregar na pracinha, eu já fiz vídeo tentando ajudar as pessoas a se converter. Mas, quando eu vou para um restaurante, quando eu pego um Uber, quando eu estou andando na rua, eu puxo conversa com as pessoas. Ah, você é um evangelista? Não. Mas sim, talvez, vamos nessa. O que a gente quer é marcar gol pro time. E não importa como, a gente pode fazer isso. Cara, você precisa entender que amar Jesus de coração vai te levar a buscar viver isso todo dia. A gente precisa acordar em sobriedade. Você precisa entender que você não está indo trabalhar para pagar as contas. Perdão a minha sinceridade aqui, tá? Talvez isso te ofenda um pouquinho. Pagar as contas é muito fácil, velho. Se você está dependendo de Jesus e buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos deu uma troca de preocupações. A gente pode se preocupar com o seu reino e a sua vontade e a sua justiça. E com as nossas contas se preocupa Ele, glória a Deus. Mas Israel, eu sou tímido. Eu sou tímido. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. 2 Coríntios 10, o versículo 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pode ser tímido. Se você quiser desobedecer Jesus. Eu sou introvertido, o Rafa falou, não parece, mas sabe por quê? Porque eu estou tentando obedecer. Várias vezes eu entro num Uber, ou eu entro num ambiente, num elevador, pelo amor de Deus, o elevador.
E eu penso, a última coisa que eu quero é conversar, eu não vou conversar. Eu coloco o fone, eu falo, Deus, hoje não. Hoje eu vou dar uma descansada. Eu estou indo pregar, eu preciso me preparar. Aí o Espírito Santo diz, você vai conversar com ele, você vai falar de Jesus. Eu digo, ok. Porque mesmo se eu sou tímido, eu vou deixar a timidez, então, entrar no caminho de obedecer a Jesus? Sério? Sabe que o reino de Deus é tão pequeno assim para mim? Tinham jovens da nossa idade sendo desmembrados no Coliseu porque eles amam Jesus e eu sou tímido. Rafa, às vezes eu acho que a gente falta vergonha na cara, velho. Não falta? Eu falei pra vocês que eu tô meio psicopata hoje. Ó, agora com o cabelo assim. Eu levo cativo todo pensamento que não pertence a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você introvertido, para você tímido. Obedecer Jesus é melhor. E se eu sou tímido, tudo bem, eu esmurro a minha própria timidez e reduzo a minha timidez à escravidão para que eu mesmo não venha a ser desqualificado nessa corrida que eu estou. Então eu sinto muito se você é tímido também. O reino de Deus gira em torno de pessoas e a gente vai conversar com elas. Ah, mas eu não quero incomodar. O cara está lá de boa no trabalho, eu não quero incomodar. Imagina se quando estivesse no momento do verbo ser encarnado, ele falasse, mas eu não quero incomodar eles lá embaixo. Misericórdia, velho. Misericórdia. Eu não quero incomodar. Deixa eu falar uma coisa para você. Um crente incomoda muita gente. Mas fogo e enxofre incomoda muito mais. Será que é amor, compaixão do meu coleguinha não querer incomodar? Ou será que é conforto? Será que é embriaguez? Será que é deixar o senhorio da minha própria vida debaixo de mim mesmo e não do Senhor Jesus? Uma vez Jesus estava falando que ele veio para morrer e Pedro falou, Jesus está amarrado. Está aqui a planilha. Planejamento dos próximos 5 anos de tour na Galileia, Jesus. Que morrer? E aí, para essa ideia confortável de Pedro, Jesus responde, sai de ré, Satanás. Será que eu e você, às vezes, estamos fazendo planos de mãos dadas com o próprio chifrudo e a gente não percebe? Porque a gente dá muito espaço para o nosso conforto, a nossa privacidade, o fato de que a gente não quer incomodar. Fogo e enxofre incomoda muito mais. Então, não tem sombra de dúvida, nós somos chamados para ser luz lá fora e a gente precisa brilhar. A gente precisa brilhar. Ai, mas eu não gosto de chamar a atenção. Eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa chamar a atenção para você. Qual que é o propósito da gente brilhar? Vamos ler de novo. Mateus 5, 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por quê? Porque ela brilha. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Porque senão ela não brilha. Né? Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Lugar apropriado. Meu Deus. Seu trabalho. Sua faculdade. Para brilhar. Meu Deus. Downloads. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Meu querido, você vai chamar a atenção, porque você brilha. Aleluia. Mas você não precisa chamar a atenção para você, porque qual que é o intuito disso? E, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cara, você é um farol de esperança onde você está. Você precisa começar a pensar em termos de estratégia. A gente precisa ser sagaz. É sério, cara, a gente é muito minhoca sonsa às vezes. Papo reto. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas sagazes como a serpente. A gente precisa ser sagaz. Quando você conhece alguém, começa a ver os interesses que essa pessoa tem, você já começa a planejar o gancho.
de como você vai falar das boas novas para essa pessoa. Ah, Israel, mas ficar maquinando as coisas assim, que nem um maníaco por causa de Jesus, sim. Exatamente, alguém está entendendo? Um dia eu estava com meu cachorro num parque de cachorro, e aí veio um outro cara, e esse parque de cachorro era perto tipo, de uma mega igreja. E isso foi nos tempos da pandemia, essa igreja estava tendo um evento. Aí veio esse cara e começou a falar, dá para acreditar na hipocrisia desses crentes? Eu detesto crente. Olha só, aí ele começou a falar o que eu fiz, eu falei, conte-me mais. E sentei do lado dele, mano, olha essa igreja aí, eles fizeram isso. Eu falei, eu não acredito. Ele Aí começou a falar para mim como ele detesta a hipocrisia de crente. Os crentes que ele teve contato na família dele, eu ouvi. Eu falei, mano, sabe quem que pensa muito parecido com você? Jesus. Aí ele olhou para mim, tipo, você não escutou o que eu acabei de reclamar por 20 minutos. Eu falei, não, eu estou falando sério, tu pensa muito parecido com Jesus. Olha só o que Jesus disse de crente hipócrita aqui. Aí comecei a mostrar para ele Jesus batendo nos fariseus. Ele começou a ficar desconfortável com como empolgado ele estava, com o quanto Jesus batia na hipocrisia dos crentes. Aí ele falou para mim, eu não sabia que Jesus pensava assim. Esse Jesus é muito mais maneiro do que eu pensava. Eu falei, dá para acreditar? E acho que ele está recrutando uns crentes para viver diferente, para não ser hipócrita. Pensa nisso, você concorda mais com a mensagem de Jesus do que muitos desses crentes que você falou para mim. Aí o cara, nossa, eu vou pesquisar mais sobre Jesus. Olha o gancho. Às vezes eu estou correndo com o meu cachorro ele é muito lindo, ele parece um lobo, na verdade ele é um quarto lobo, então ele chama a atenção das pessoas. As pessoas falam, ai, que cachorro bonito. Eu falo, sabe quem foi que fez? Às vezes eu sou cara de pau mesmo de chegar para as pessoas, que nem um maluco, falar, você já ouviu as boas novas? Uma vez eu estava andando de paddleboard na praia, assim, stand-up, né, estava lá. Aí tinha um cara arrumando umas redes no barco dele, eu nem lembro qual praia que eu estava, onde que eu estava, mas eu lembro que eu vim passando do lado dele. Aí eu falei, oi, ele tomou um susto, tá ligado? A gente estava tipo no meio da... Eu falei para ele, você já ouviu das boas novas? Ele tipo olhando para mim, tipo, o que está acontecendo? Ele, quais? Eu falei, as boas novas, as melhores notícias. Ele, não sei, o que você está falando? O que vai acontecer? Eu falei, mano, a gente estava num lugar muito complicado, mas Jesus morreu. Ele levou sobre si toda essa complicação, mas agora ele está vivo para sempre. Eu comecei a pregar para o cara e falando, não, legal, eu acredito. Eu até vou para a igreja às vezes, eu só não batizei ainda. Eu falei, você não batizou por quê? Aí nós conversamos um pouquinho sobre a fé. Ele já acreditava em Jesus, mas ele decidiu se batizar depois da nossa conversa. Cara, a gente tem que ser mais sagaz, achar o gancho. Muitos dos guris da Alcance aqui, da época que eu era dos usadores, a gente era assim, a gente andava de skate. Aí a gente saía na sexta-feira, né? A galera lembra. A gente saía na sexta-feira e a gente ia para um pico, a gente ia para o outro. A gente passava em vários picos para andar de skate e a galera ia somando. A galera da nossa cidade começava a seguir a gente, sabe por quê? Porque a gente era legal. Era ou não era? Não era. Mas a galera achava a gente legal. E aí sabe qual que era o último lugar que a gente ia na sexta-feira? A gente ia andar de skate num pico, era a frente da igreja. E a gente usava de tudo. De tudo. Às vezes tinha uns skatistas que apareceram na rua, eles ficavam na frente da igreja. Ô, mano, as meninas bonitinhas lá. Eu falei, mano, vamos lá dentro, vai conversar com elas. Aí eles vinham pelas meninas bonitinhas, mas Jesus fisgava eles. Estou falando sério, tem gente que é crente até hoje que deu rolê de skate com a gente. A gente precisa ser mais sagaz, velho. A gente precisa acordar em sobriedade, saber por que a gente está vivendo. Porque luz que foi chamada para brilhar não se esconde. Seria uma tragédia você estar lá no seu trabalho e ninguém saber que você está brilhando a luz de Jesus, velho. Seria uma tragédia. Sabe por quê? A gente inverte muito a parada às vezes, a gente pensa muito na espiritualidade de ir para a célula, de ir para o culto, de ir para a igreja, mas, mano, que tragédia. Imagina se Deus esperasse 2 horas da nossa semana, quando ela tem 168, que a gente devia estar brilhando a luz de Jesus. Cara, o Evangelho de Mateus fala de 34 encontros que as pessoas tiveram com Jesus. 1 dos 34 aconteceu dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Porque Jesus, ele brilhava a luz o tempo inteiro. Então alguém vinha recolher água junto com ele e encontrava a verdadeira água que sacia sua sede. Oh! Cara, esse negócio não é empolgante. Só para você ter uma ideia. Quantos estão aqui e você se converteu porque você ouviu uma pregação na internet? Levanta a sua mão.
Ó, olha em volta, olha em volta. Quantos estão aqui porque um dia um evangelista passou na sua cidade e você escutou uma palavra e você se converteu? Levanta a mão. Quantos estão aqui porque um amigo te falou sobre Jesus? Levanta a mão. Dá uma olhada. Olha quanto mais gente. Quantos estão aqui e você entregou a sua vida para Jesus por causa da sua família? Levanta a mão. Olha só que interessante. As pessoas conhecem a Jesus se relacionando com outras pessoas. Meu Deus. E agora, meu querido irmão, tem um lugar na mesa de Jesus para você, para sempre. Cara, não importa a tribulação que vai acontecer semana que vem, não importa os perrengues que você tem que lidar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, daqui a 1 milhão de anos você pode dizer a frase inimaginável. Jesus, me passa o pão, por favor. Meu Deus! Escutar Jesus contando histórias, escutar histórias que a gente nunca imaginou que poderiam ter acontecido. Daqui a 1 milhão de anos a gente pode estar lá cantando para Jesus, junto com aqueles anjos alienígenas, velho. Tem uma parada que assombra o meu coração, me cativa de maneira, assim, absurda. E eu vou parecer mais maníaco do que eu já estava parecendo. Eu fico pensando na geografia das regiões celestiais. Eu fico tentando muito entender, porque no nosso mundo existem distâncias, E como que isso funciona? Entendeu? Porque existem descrições de lugares, a sala do trono branco, os montes fulgurantes. Eu queria entender, eu queria um mapa. Se eu me der um mapa. Mas eu tenho o resto da minha vida para explorar essas coisas, graças a Deus. Por hoje, eu preciso falar dos meus coleguinhas sobre Jesus. Eu preciso falar para eles precisam saber do que Jesus fez, das boas novas e de que existe essa vida. Que mesmo onde tem aflições, desafios, ela é repleta de doçura e prazer, porque eu não poderia ser mais satisfeito do que eu sou tendo conhecido Jesus. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não porque quando você se deleita no Senhor, Ele te dá um monte de brinde. Você está se deleitando tanto em mim, toma aqui um carro. Não, é porque Ele satisfaz os desejos do meu coração. Quando eu me deleito no Senhor, Ele satisfaz cada um dos desejos do meu coração, ao ponto de que eu não preciso de nenhuma outra coisa. E todas as outras coisas eu considero como esterco, como cocô. Tamanha preciosidade do conhecer a Cristo. De repente, as outras coisas que eu sonhava agora começam a perder o valor e eu começo a sonhar com o que realmente importa em sobriedade. Nada contra a gente sonhar em fazer uma viagem, mas às vezes a gente está sonhando em fazer viagem enquanto a galera que trabalha com a gente tem uma viagem para o lugar de fogo e enxofre marcada, a não ser que alguém brilhe Jesus para eles. Meu Deus. Israel, para de falar assim. Não paro. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus, velho. Como é que a gente não vai falar sobre o inferno? Minhoca sonsa. A gente é muito minhoca sonsa, a gente precisa se converter, amém? Então a gente vai brilhar, a gente precisa brilhar. Cara, por favor, vamos fazer isso, não importa onde você está, você tem que entender que sua primeira função é brilhar a luz de Jesus diante dos homens, para que eles sejam remetidos ao Pai, amém? Então, cara, vamos fazer isso, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Quanto tempo a gente gasta se sentindo não qualificado? Eu não sou um pregador. Cara, tudo bem, você não precisa ser um pregador, mas você precisa pregar. Então encontre o seu jeito de pregar. Encontre o lugar que Deus te colocou para brilhar e brilha lá, pelo amor de Deus, porque o pregador que foi chamado para ser um pregador não vai pregar no seu lugar lá. De novo, cara, quanto pregador massa passa nessa igreja, mas quantos deles vão lá para o seu trabalho pregar? Talvez alguns porque são da mesma igreja, mas dificilmente isso vai ser a ocasião. E eles não precisam ir para lá, por quê? Porque você não precisa de uma orelha onde tem um dedo. Nós somos o corpo de Cristo, yay! Vamos trabalhar junto. Tem uma história que eu amo, que eu escutei uma vez de um jovem evangelista, e eu estou quase indo para o meu terceiro ponto, para a gente acabar. Mas esse evangelista se sentiu chamado para ser um evangelista, e ele começou a ganhar almas, e falar de Jesus. Ele mesmo foi ganho para Jesus nesse contexto, e aí ele pegou um caderninho, e ele começou a anotar as almas que ele ganhava para Jesus. E de repente tinham dezenas de almas. De repente tinham centenas de almas.
De repente tinham milhares. E de repente dezenas de milhares de almas que esse cara sozinho ganhou para Jesus. E aí um dia ele já estava chamando atenção. Então chamaram ele para a cruzada de um outro evangelista muito conhecido. Você já ouviu falar do Reinhard Bonnke? E aí quando ele chegou lá, ele começou a olhar e ver outros evangelistas famosos, influencers. Aí ele começou a falar, não, aquele cara é top, aquele cara é top. De repente ele identificou um cara que ele não reconhecia. E na sua imaturidade ele pensou, eu vou lá conversar com ele, meio que para medir forças. Então ele chegou e começou a contar. Contou o testemunho dele. Contou o testemunho dele. Contou quando ele começou a ganhar almas. Começou a contar suas contas de almas. E aí ele compartilhou sobre como ele já tinha ganhado dezenas de milhares de almas. E aquele senhorzinho mais velho, escutando ele, ficou muito impressionado. Falou, uau, né? Glória a Deus. Só que ele não parecia, na verdade, muito impressionado. Ele pareceu educado. Mas quando ele não ficou reagindo, tipo, uau, dezenas de milhares de almas, o evangelista novo pensou, putz, o cara não está nem impressionado. Ele deve ter ganhado já, tipo, centenas de milhões para pessoas, para Jesus. Ele deve ter ganhado muita gente para Jesus. Aí ele perguntou, e você? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Aí o senhorzinho parou assim, falou que eu me lembre, só uma. Aí enquanto ele estava pensando, tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Apareceu o Reinhard Bonnke, deu um abraço no cara, falou, veja o que você conheceu o meu pai na fé. Foi ele que me ganhou para Jesus. Aí de repente o jovem evangelista ficou tipo... Sabe, a gente precisa largar a mão de ser besta e ficar tentando se comparar. E entender que quando a gente faz gol para o time inteiro celebrar. Cara, aquela uma alma que você ganha para Jesus pode ser o próximo Bonnke, velho. E aí a gente tem que parar de ficar sentindo, eu não sei se eu sou apto para isso. E tem 30 pessoas no nosso escritório que podem ser ganhadas para Jesus, pelo amor de Deus. E a gente precisa fazer duas coisas para brilhar bem a luz de Jesus, não se esconder. A gente precisa não ser chato, e 2, a gente precisa ser legal. Cara, se você fizer essas duas coisas, e só amar Jesus, confia, vai dar certo. Não seja chato, seja legal, porque você é chamado para ser uma testemunha em tempo integral, aí o cara senta do seu lado e você passa o dia inteiro reclamando. Meu Deus, a gente precisa se converter, amém? Vamos, ao invés disso, brilhar a luz de Jesus. A última coisa, a gente vai chamar atenção, mas a gente não precisa chamar atenção para nós mesmos, porque qual que é o motivo que a gente faz isso? Para glorificar o Pai. Repete comigo, glorificar ao Pai. João 15, no versículo 8, diz, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Jesus bate sem dó. Quando vocês derem frutos, quer dizer, não se vocês derem frutos, porque, meu amado, os frutos são esperados. Os frutos são esperados. O que acontece com os galhos que não dão frutos mesmo? Eu esqueci. Ai, meu Deus. Não faz isso com a gente. Eles são lançados fora. Ser um galho é uma parada muito louca. A gente está entre a vida que a gente não pode ter e o fruto que a gente não pode dar, e tudo acontece, tipo, extraordinariamente bem. Nós somos os galhos. E o fruto é esperado. 1 Pedro 2, no versículo 12, procurem viver de maneira exemplar entre quem? Entre os que não creem. Exemplar, não seja chato, seja legal. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Lugar de brilhar é no escuro. Amém? Nós precisamos viver de maneira exemplar entre os que não creem. Nós precisamos entender que a nossa faculdade não é uma faculdade, ela é um campo missionário. Precisamos entender que o nosso trabalho não é um trabalho, ele é um campo missionário. Amém? E botar para quebrar. Para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado. Lugar de luz brilhar é no escuro. Aí você passa a semana quieto. Aí você vem no AJ e uau! Vibra com seus amigos, Jesus é muito top.
mas passa a semana quieto. A gente tem que parar de tampar a luz e deixar a luz brilhar. A gente vai chamar atenção, mas a gente pode arremeter as pessoas ao Pai. Filipenses 2, 14 ao 17. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. E então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Nós não podemos tornar vã essa corrida. Cara, para o que a gente está vivendo? Para o que a gente está vivendo? Para o que a gente está vivendo? A gente acorda de manhã para quê? Para que a gente acorda de manhã? Cara, eu estou cansado de ver a nossa geração tão embriagada, acordando pelos motivos errados, indo dormir pelos motivos errados, quando a gente acorda e vai dormir em cima de uma bomba atômica chamada Boas Novas. Cheios do Espírito Santo, muito bem empoderados e capacitados para fazer esse negócio acontecer, para queimar por Jesus de verdade, para fazer uma diferença. Cara, Jesus deixou uma dúzia de seus amigos à solta. E olha o que aconteceu com o mundo, pelo amor de Deus. Por causa de Mateus 17, 24, a gente sabe que 10 dos 12 de Jesus tinham menos de 20 anos. Quer dizer, 11 dos 12, né? Porque era só ele e Pedro. Então, 11 dos 12 de Jesus tinham menos de 20 anos na época que eles estavam dando rolê com o mestre. Muitos historiadores e teólogos especulam e têm motivos para isso, fazendo a conta de quando foi mais ou menos que João, discípulo a quem Jesus amava, by João, claro, morreu. Então, se eles fazem a conta, a especulação é que João começou a seguir Jesus com 14, 16 anos de idade. Quer dizer que quando Jesus é assunto aos céus, ele deixa para trás, possivelmente, muito possivelmente, um João que tem de 17 a 19 aninhos de idade. E Jesus está indo para o céu, dando tchauzinho. E a galera está dando tchauzinho, e João está chorando. E ele está confiando literalmente o futuro da igreja na mão de um guri de 17 ou 19 anos. Alguém aqui tem 19 anos? Fica de pé rapidinho. Alguém aqui tem 19, mais alguém? Fica de pé rapidinho. Você também. Alguém aqui tem 17? Fica de pé rapidinho. Só dá uma olhadinha. Você também fica de pé. Só dá uma olhadinha para os nossos queridos. Vem aqui na frente comigo, rapidão. Eu gosto de fazer um colega passar vergonha. Vem, todos vocês. Aqui na frente. Olha para eles um instante. Imagina Jesus subindo para os céus e deixando para trás uma dúzia de amigos que tem essa carinha. Sabe aquela imagem que você tem dos discípulos barbudos, andando em câmera lenta assim, depois que Jesus foi assunto aos céus assim, Pedro dando aquela coçadinha na barba assim, imagina uma galera com essa idadezinha assim, e só o Pedro velho coçando a barba. Meu Deus! Certo? Não dá um desespero em vocês? Pode sentar, gente, obrigado. Jesus confiou o futuro da igreja na mão de uns jovenzinhos atrás, e Ele ainda confia o futuro da sua igreja na mão dos jovens. A responsabilidade ainda está com a gente. Você pode ficar de pé. A gente parecer que está acabando. Não, brincadeira, eu prometo que eu não vou ficar falando mais 10 minutos. Queria chamar a minha irmãzinha. Cara, mais de 2000 anos atrás, Jesus deixou uma dúzia de seus amigos soltos. Eles eram jovens, eles tinham a vida inteira pela frente, mas eles decidiram amar Jesus tão radicalmente que hoje, mais de 2000 anos depois, eu e você estamos aqui no Brasil e nós cremos em Jesus. Porque seus amigos pagaram o preço. E depois de Jesus ter morrido e derramado o seu sangue para nossa salvação, seus amigos derramaram o seu próprio sangue, assinando o seu testemunho, com o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ouvir das boas novas do Evangelho. E aquele negócio continuou, o rolê continuou. E se você parar para pensar, cara, você conhece o Evangelho porque um dia alguém pregou para você. Antes alguém pregou para essa pessoa.
Antes alguém pregou para essa pessoa. E antes alguém pregou para essa pessoa. E antes alguém pregou para essa pessoa. Talvez quem pregou para essa pessoa foi um fazendeiro que desistiu da fazenda dele nos Estados Unidos e veio como missionário para o Brasil. E a família dele um dia foi aos Estados Unidos, deixando para trás a Inglaterra, onde eles foram ao Novo Mundo, tentaram uma vida melhor. Só que o pai daquela família foi evangelizado por John Wesley em um bar na Inglaterra. Wesley se converteu para valer em Aldersgate Street, enquanto ele estava lá fazendo culto com os moravianos. Os moravianos que entregaram a vida para Jesus em Dresden, na Alemanha, nas terras de Zinzendorf. Onde alguém apareceu para algum antepassado dele com uma Bíblia recém-impressa para pregar o Evangelho. E esse cara que apareceu com a Bíblia recém-impressa pertencia a uma família que há muitos anos morou na Itália. Católicos devotos durante muitos anos. Onde Paulo de Tarso foi o primeiro a anunciar o Evangelho, onde ele se converteu mais cedo, em Jerusalém, enquanto ele tentava parar um movimento que estava sendo selvagemente pregado em Jerusalém, por jovens como Estevão, jovens como Pedro e João, que um dia, sentados aos pés do próprio Cristo, ouviram do Evangelho. E a gente não tem só o privilégio de conhecer o Evangelho, a gente tem a responsabilidade de passar isso adiante. Esse foi o resumo do livro Vimos e Ouvimos, que vai sair daqui a pouquinho, fique esperto. Mas a verdade é, para o que você está acordando de manhã? Eu não venho com nenhum tom de condenação, tentar falar, será que você está vivendo certo? Não, lembra das regras, não seja chato, seja legal. Eu não quero ser chato. Eu quero com carinho te lembrar do que o Espírito Santo me falou, que muitos hoje precisam ser lembrados. Pelo que você está vivendo quando você acorda de manhã. Sabe, muitos de nós estamos vivendo, e de novo eu não digo isso num tom de condenação, é num tom de amor. Muitos de nós estamos vivendo cheios de ansiedade, cheios de conflitos no nosso próprio ser, cheios de uma insatisfação. Isso até às vezes leva a gente para um lugar meio deprê. Mas espera aí, eu sigo Jesus, por que eu me sinto tão vazio? Por que eu sinto que está faltando alguma coisa? Cara, nós precisamos entender que nós somos um corpo e nós temos uma função. Existe uma sede que só é descedentada para um seguidor de Jesus quando ele dá a alguém de beber. A palavra de Deus diz, quando eu dou a alguém de beber, eu sou descedentado. Nós temos uma sede que ela só é saciada não quando a gente fica pensando o que falta na minha vida, mas é quando a gente começa a servir os pequeninos com amor. E na semelhança de Jesus, a gente começa a lavar os pés na nossa sociedade. E a gente para de pensar no que eu preciso, porque eu já encontrei o que eu preciso em Jesus. E de repente a gente não começa mais a ficar tão aflitos. Muitos de nós estamos aflitos porque mesmo conhecendo Jesus, a gente não está vivendo para Ele. Ai daqueles que me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Ele procede então para contar uma parábola. Essas são boas. Ele conta que é um homem que ouve as suas palavras e não as pratica. É como o homem que constrói uma casa sobre a areia e vindo as ondas do mar... Estou penteca hoje. Vindo as ondas de ansiedade, vindo as ondas de depressão, vindo as ondas de profunda aflição. Pode falar isso aqui? Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como casa construída sobre a rocha. E vindo as ondas do mar, ela permanece de pé. Ela permanece de pé. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão confortável e ainda, eu não sei porquê, eu me sinto insatisfeito. Enquanto alguns anos atrás, os nossos coleguinhas, amando Jesus, estavam perdendo a cabeça no Coliseu, dizendo, eu encontrei a melhor parte. Será que a gente está fazendo alguma coisa do jeito errado? Será que a gente está correndo atrás de algumas coisas? Deus me deu isso, mas não me deu isso. Mas cara, Deus me deu tudo quando Ele me enviou Jesus. Será que a gente está olhando para o lugar errado? Porque eu ainda preciso conhecer um servo de Jesus apaixonado que não está satisfeito com a vida. Nunca conheci. Conheci gente vivendo em situações sinistras,
Passei um tempo com missionários na Tanzânia, tinha uns escorpiões no nosso quarto de noite, você lembra? Cara, era tudo complicado. No meio dos Maasai, eu conheci no meio dos Maasai um homem que naquela semana tinha matado um leão. Papo reto. E os meus amigos estavam lá, missionários, deixaram para trás Minas Gerais, terra boa pra caramba, para viver no meio dos Maasai. E eu não vi eles um dia sequer, sem um sorriso no rosto desse tamanho. Será que a gente não está andando na melhor parte e por isso que às vezes a gente se sente tão vazio? Eu só quero deixar esse questionamento, esse pensamento. E eu quero te fazer a pergunta, por que você tem acordado de manhã? Porque a obra do nosso Senhor Jesus não é algo a ser terceirizado. Eu sou o corpo, é meu trabalho anunciar as boas novas do Evangelho. E de novo, meu amado, se você não sabe plantar, não tem problema, rega. Se você não sabe regar, não tem problema, lança o fertilizante. E se você não sabe fazer essas coisas também, não tem problema, colhe. Mas com cada fôlego de seu ser, viva para fazer valer a pena o sacrifício do cordeiro que foi imolado. Amém? Você recebe essa palavra? Ah, Israel, eu não sei pregar, você com certeza sabe conversar com as pessoas. Converse com as pessoas. Israel, eu não sei conversar com as pessoas. Dom de ajuda. Você precisa falar pouco quando você está ajudando alguém a superar um desafio na vida. Ah, mas acha alguma coisa que você pode fazer. Israel, você tira foto, então tira foto para Jesus. Entra no meio das pessoas que precisam de foto. E brilha a luz de Jesus. Ah, Israel, mas eu não lido bem com as pessoas, mas eu sou do ADM, então se infiltre nos lugares onde um ADM pode se infiltrar. E brilhe a luz de Jesus Cristo. Brilhe a luz de Jesus Cristo. Vamos passar menos tempo se preocupando com o que a gente pode e mais tempo se preocupando com o que a gente deve fazer. Porque um dia, cara, a gente corre de olho na linha de chegada. A gente corre de olho na linha de chegada. Porque um dia a gente cruza os portais da glória e ganha um high five do próprio Jesus Cristo. E é para isso que eu acordo de manhã. É para um dia escutar as palavras do meu grande GG. Servo bom e fiel, entra para a festa. E eu quero saber, quando eu estiver sentado naquela mesa, que tem outros ali por minha causa. Eu não digo isso de maneira egoísta. Sabe por que eu almejo isso? Porque é isso que eu nasci para fazer. É isso. Mais uma coisinha, eu sinto muito forte no meu coração, tá? E de novo, não é condenação, mas tem alguém aqui pensando, é fácil para o Israel falar. Ele não trabalha onde eu trabalho. Ele não lida com as pessoas que eu lido. Para ele é muito fácil falar isso. Talvez você está certo. Sabe por que Deus não me colocou onde você trabalha? Porque Ele colocou você lá. E Ele me colocou num lugar onde eu posso suportar. Porque Deus não sobrecarrega ninguém com propósito. Na parábola dos talentos, o Senhor diz que Ele distribui a cada um de acordo com a sua capacidade. Com o que você pode suportar. Então, se Ele colocou você lá, é porque você aguenta. E a gente precisa parar de ter essa cultura de comparação. De quem que está sendo mais espiritual, quem, amados, não importa o aplauso que a gente receba nessa terra. Porque às vezes tem coisas que chamam muita atenção. É pregador que tem um monte de seguidor e faz evento, tem um monte de aplauso. Gente, um aplauso não importa nada. O que importa é o sorriso de Jesus. E às vezes você sendo fiel no seu trabalho e ganhando 5 que trabalham com você, isso tem um peso eterno que é tão importante, que é mais importante do que às vezes um pastor consegue fazer num ano inteiro. Então a gente precisa parar de olhar de maneira humana, de escala humana, do que é importante espiritualmente, que não é, cara, tudo conta, toda a alma importa. E a gente precisa começar a entender que a missão no seu trabalho, ela é espiritualmente tão importante como aqueles que apacentam, pastoreiam essa igreja, é tão importante quanto. A função deles que pastoreiam essa igreja aqui, na verdade, é equipar vocês que estão indo para fazer um negócio que é difícil. Pastorear é facinho, né, Rafa? Não, mas faz sentido? A gente não faz o que a gente faz por aplauso de homens, é por sorriso de Jesus. Então, se você está pensando isso, é fácil para você falar, você não está lá é difícil, ok, lá é difícil, mas Deus colocou lá você lá, porque você aguenta, essa é a sua capacidade. E talvez Ele não me colocou lá porque eu não aguento, e essa é a minha capacidade. E no fim do dia, a gente vai sentar na mesma mesa, partir o mesmo pão e celebrar o mesmo gol, porque nós somos um time. Nós somos um time, amém? Amém. Só recapitulando, porque eu fui para todo lugar. Somos luz. Repete, somos luz. Somos luz.
2, não se esconda. 3, glorifiquem ao Pai. Deus abençoe. Foi demais essa pregadinha. Valeu, amo Vitor. vocês. Tamo junto, mano. Uhul!